Fala galera, tudo bem? Segundo dia de Euro, primeiro dia de rodada tripla de Euro, né? Dia inteiro de jogo, de vários jogos e, assim, muita coisa pra gente falar. Então aqui eu vou pegar mais ou menos um tópico principal de cada uma das partidas para tentar fazer um vídeo abordando um pouco dos três jogos, o que foi mais interessante dentro dos jogos, taticamente falando, outros aspectos também, enfim. Mas vamos tentar passar pelas três partidas, começando pela Espanha, que era o principal jogo do dia, se a gente considerar que Espanha e Croácia era o jogo, um dos jogos mais aguardados da fase de grupos, né? Um jogo importante, um jogo abrindo um grupo que é o que gera maior expectativa, porque é o grupo da Itália também, e acabou sendo um resultado bastante surpreendente pelo tamanho, né, do placar, que acho até que em dado momento ali era um placar um pouco exagerado, se a gente pensar quando o placar é construído no final do primeiro tempo, não tinha sido um primeiro tempo para isso, assim, do ponto de vista de um 3-0 de diferença. Até porque a Croácia tinha tido um momento em que, em termos de estratégia de jogo, estava conseguindo até superar a Espanha. É claro que o que vale no fim das contas é o placar e que a Espanha sai com uma grande vitória que dá muita moral e que é importante dentro de um grupo como esse. Isso tudo é verdade. Agora, foi um jogo que teve alguns componentes interessantes, né? Primeiro que são seleções muito diferentes na abordagem sem bola. Com bola, são seleções que têm muita qualidade de passe. E só por aí já tem um detalhe, né? Fato de chamar a atenção, o fato da Croácia terminar com mais posse de bola que a Espanha, o que é bastante atípico, não que seja extremamente relevante do ponto de vista do que acontece dentro de campo ou disso para o placar, mas não deixa de ser uma curiosidade. Até porque a Croácia é uma seleção que tem bastante qualidade para ficar com a bola. Então, assim, a grande diferença, a maior diferença, na verdade, tá numa Espanha que é mais agressiva quando perde a bola, mais agressiva para roubar rapidamente a bola do adversário, para pressionar em cima, enquanto a Croácia sem a bola é uma seleção mais passiva, espera um pouco mais, não se incomoda em passar tempo, períodos maiores de tempo sem a bola, mas também gosta de ter a bola, e mesmo que a bola seja para uma posse defensiva, que foi o que aconteceu. Se a gente pegar o início do jogo, o primeiro tempo foi interessante, porque o primeiro tempo teve períodos, trechos muito diferentes, né? Os primeiros 10 minutos ali, muita pressão da Espanha, um início forte de um time pressionando lá em cima, conseguindo recuperar a bola dessa forma e até tentando ser um time mais vertical, característica dessa Espanha, com a Yamal, com o Nico Williams, enfim. E aí depois veio um período do jogo em que a Croácia consegue equilibrar a partida e, na minha visão, até ser superior por alguns instantes, não no sentido de produção ofensiva, porque aí está um dos problemas da Croácia, né? A Croácia tem pouco poder de fogo quando a gente olha para a capacidade de definição ou incapacidade de definição das jogadas, ou de transformar essa enorme capacidade técnica para reter a bola, para trocar passes, para escapar de pressões, dependendo do caso, mas não é um time que gere tanto perigo perto da área adversária. Isso era um problema num jogo como esse agora. A Croácia estava conseguindo ficar com a bola por períodos um pouco maiores. Mesmo que isso não gerasse muito perigo para a Espanha, isso gerava o incômodo da Espanha ter que passar um pouco mais de tempo sem a bola e, passando aqueles primeiros minutos que já pressionava lá em cima, com o time baixando um pouco mais, ter que se organizar um pouco mais sem a bola no próprio campo, num bloco mais médio. Aí já começa a tirar um pouco a Espanha do conforto, até porque não é uma seleção que goste de defender a própria área, diferente da Croácia, que fica um pouco mais confortável fazendo esse tipo de jogo. Então, assim, o jogo esfria, e aí o ritmo, esse ritmo mais lento, esse ritmo era exatamente uma consequência do que a Croácia queria fazer. Trocando passes, aparentemente sem muita intenção, no sentido de sem muito objetivo de chegar no gol adversário, até por falta de jogadores, não de jogadores para o passe, mas jogadores que pudessem atacar os espaços, que pudessem gerar uma ameaça em profundidade um pouco maior. O Perisic faz muita falta nesse sentido, né? Então, assim, a Croácia não tem muito esse perfil de jogador ali na frente. Falta essa ameaça em profundidade, assim como faltou talvez o Budimir, que foi a escolha como 9, incomodar mais, ganhar mais duelos dos zagueiros e virar um desafogo. Então a Croácia recuperava a bola, ficava com a bola e continuava ficando com a bola. E o jogo esfriou, ficou um jogo por ali uns 10, 15 minutos, um jogo num ritmo mais lento, mas era um ritmo que dava a sensação de que a Croácia estava levando o jogo para onde ela queria. Não permitia nem que a Espanha ficasse perto da área adversária, nem que a Espanha fosse vertical, acionando os seus pontas. De certa forma, estava conseguindo conter o que a Espanha queria em termos de jogo mais aceleração, né? Lamine Yamal, Nico Williams e tudo. E aí vem o gol. O gol para mim é o ponto da virada do jogo, o gol do 1-0, porque é um momento em que a Croácia estava até melhor nesse sentido de controle da posse de bola para ditar o ritmo em que a partida seria jogada. O jogo estava um pouco mais desconfortável para a Espanha naqueles 10 minutos e aí sai o gol de uma bola que fica viva no centro do campo, um setor em que a Croácia até então estava conseguindo controlar esses passes, e veio um passe em profundidade não para os lados, não para a velocidade dos pontas, e sim para o Morata romper a dupla de zaga e aparecer entre os zagueiros para receber o passe em profundidade. E aí começava a aparecer, de uma forma mais efetiva ofensivamente, o nome do jogo, né, que foi o Fabian Ruiz.
Por vários motivos. Primeiro porque o Fabian Ruiz era uma dúvida. Fabian Ruiz ou Miquel Merino? Quem vai jogar nesse centro do campo? Ao lado estava o Pedro, o Dani Olmo não chega a 100% para essa estreia, tanto que entra no segundo tempo e tudo. O Pedro tinha deixado boa impressão nos amistosos, é uma ótima notícia se ele estiver bem realmente para a Espanha nesse torneio e tudo. Então a dúvida era Fabian Ruiz ou Miquel Merino. A outra dúvida era Grimaldo ou Cucurella. Cucurella foi escolhido, fez um bom jogo, são características diferentes, mas enfim, nessa questão central, o Fabian Ruiz acaba fazendo passe em profundidade para o Morata no momento em que o jogo não estava tranquilo para a Espanha, pelo contrário, era um 0-0 em que a Croácia estava levando o jogo mais para onde ela queria, ainda que talvez fosse jogo para ficar 0-0 por mais bastante tempo, enfim. Não é que a Croácia estivesse se aproximando do placar, do gol, mas ela estava deixando o jogo desconfortável para a Espanha. E esse passe em profundidade para esse movimento, que o Morata faz bem, né, de romper essa última linha, muitas vezes fica no limite do impedimento, tudo muitas vezes fica em impedimento, mas dessa vez não estava. Méritos pro passe, ótima enfiada de bola do Fabian Ruiz. Méritos pro Morata, que não só fez o movimento certo, mas que conseguiu converter a chance, né? Muitas vezes ao longo da carreira, o Morata acerta esse movimento, acerta o tempo do movimento, mas quando precisa pensar demais na finalização, acaba pecando. E para um jogador que chega a essa Euro com muita desconfiança, porque terminou mal a temporada no Atlético de Madrid, importante um gol. E um gol que muda, abre um caminho. E logo na sequência, o golaço do Fabian Ruiz também. Então, assim, assistência que muda o jogo. Belo gol, driblando, finalizando da entrada da área, é uma característica essa chegada do Fabian Ruiz, mas além dessa enorme contribuição para a construção do placar, o Fabian Ruiz também foi protagonista, por quê? Porque um dos grandes embates era justamente como um time incomodaria o termômetro, o motorzinho de distribuição do outro. E se a gente pensar nesses encaixes dos trios de meio-campistas, algumas variações eram interessantes, né? O Pedri é, naturalmente, o mais 10 dos três. Então o Pedri iniciava a marcação ao Brozovic, que é o maior termômetro de saída de bola, é o volante que mais toca na bola na Croácia, que fica próximo dos zagueiros. Então o Pedri subia para pressionar o Brozovic. E do outro lado, quando era a Espanha que queria quando era a Croácia que queria pressionar ou incomodar ou encaixar a saída de bola da Espanha, o Rodri seria naturalmente o centro das atenções, porque é justamente esse termômetro, esse motorzinho da distribuição. E aí era o Kovacic quem saltava. Então aí estava um ponto importante de uma escolha do Zlatko Dalic. Com o Kovacic saltando para pressionar o Rodri, algo que ele fez bem, se a gente pensar em influência, não foi um jogo confortável do Rodri para carimbar a bola o tempo inteiro, para ser o dono do meio campo, não foi. O Kovacic fazia esse papel de saltar para pressionar o Rodri. Se a gente pensar um pouco mais atrás, o Brozovic como esse volante mais recuado, naturalmente ficava muito mais encarregado da área do Pedri, o que deixava o Modric como o cara que bateria diretamente com o Fabian Ruiz. Então, com e sem a bola, começa a se desenvolver ali um duelo mais direto. E o Fabian Ruiz conseguiu superar o Modric em duelos mais diretos, conseguiu desequilibrar o jogo ofensivamente e conseguiu impedir uma maior contribuição do Modric com a bola. Se a gente pega, mesmo no primeiro tempo, que foi o melhor período da Croácia no jogo, especialmente antes de tomar o gol, né, aquele período ali entre uns 10 e 20, 25 ali, foi o melhor período da seleção da Croácia no jogo, mas no primeiro tempo inteiro, o Modric estava sempre ali entre sétimo e oitavo com mais toques na bola da Croácia. Ou seja, ele não estava tão envolvido. E era um jogo de posse de bola da Croácia. Era um jogo dos zagueiros, do Brozovic, do Kovacic, dos laterais, muitas vezes mais baixos, e pouco do Modric. Então, assim, o fato do Modric não ter tido grande influência no jogo, claro, a gente pode falar de um jogo em que ele estava menos inspirado do que o normal e tudo. Claro, isso tudo faz parte. Mas também passa pelo trabalho sem bola do Fabian Ruiz. Em vários momentos, até pelo fato do Modric ser dos três do meio campo da Croácia, o que joga um pouco mais adiantado, em alguns momentos, para esses encaixes, era o Rodri quem ficava um pouco mais adiantado e o Fabian Ruiz quem baixava um pouco mais. Então o Fabian Ruiz, em alguns momentos, você pega alguns recortes do jogo, o Fabian Ruiz era o mais recuado dos três meio-campistas da Espanha nesses encaixes de marcação. Então acho que foi muito por aí que se desenvolveu o jogo, muito a partir do gol também. E claro, vai destacar o Lamine Yamal. Não foi a partida mais espetacular do ponto de vista de super arrancadas, lances brilhantes e tudo, mas nem dele, nem do Nico Williams, mas o Lamine Yamal fez um bom jogo, bateu o recorde mais jovem da história da Euro, né? Deu assistência pro terceiro gol, que é o gol que mata de vez o jogo, e aí no segundo tempo virou muito mais um jogo de administrar, porque a Croácia já não tinha muito poder ofensivo para incomodar enquanto estava bem no jogo. Depois que já tá 2, aí 3-0 atrás, não deu a menor pinta de que poderia ter alguma reviravolta na partida. Até poderia, caso o Rodri tivesse sido expulso no pênalti, que para mim era um lance de cartão vermelho. Eu entendo que tem a questão do debate, se é dupla punição ou não e tal, mas para mim não teve nem disputa pela bola. Para mim aquilo ali era lance para vermelho, enfim. E ali, eu acho que o ponto principal
não é nem a Croácia que talvez pudesse ter voltado para o jogo se tivesse com 11 contra 10 e se tivesse convertido o pênalti, o que não acontece também e tal. Talvez ele tivesse uns 10, 15 minutos para tentar botar fogo no jogo. Mas mais do que isso até é um impacto pro Rodri, né? Porque o Rodri acaba não ficando suspenso para um Espanha e Itália na segunda rodada. Então é uma decisão que acaba trazendo consequências que vão além do jogo em si. Mas enfim, isso só um detalhe dentro de uma partida que teve a Espanha saindo com um belo resultado. E aí indo para a partida da Itália, para continuar nesse grupo, né, o grupo B. A Itália teve um super susto, né? Que foi tomar o gol com segundos de partida. Então tinha toda uma expectativa. Como a Albânia vai competir nesse grupo? A Albânia vai tentar sobreviver defensivamente e, quem sabe, achar gols, como achou nas eliminatórias, muitas vezes em finalizações de fora e tudo. Não é o time mais criativo, não é o time com mais recurso para tentar encarar, bater de frente, de forma alguma. É uma tarefa ingrata. O sorteio, por outro lado, deixa a Albânia com a tranquilidade de que vai entrar como azarão em todos os jogos, não tem nada a perder. E aí faz um gol com segundos de partida, era um grande roteiro, né? Se já era um jogo que gerava essa expectativa, porque a Itália entrava sabendo que tinha que ganhar esse jogo, para começar com 3 pontos, enfrentando um adversário que tentaria se defender. Se o tempo vai passando e o gol não sai, poderia virar um jogo incômodo. E aí você, mais do que isso, bobeira completa do Di Marco no gol, né? Mas o Bayrami faz 1-0 com segundos de jogo. Então o jogo já começa 1-0 para a Albânia, o que aumenta um pouco esse roteiro esperado. Bota uma pimenta a mais no que seria esse jogo. Só que a Itália reagiu muito bem ao gol sofrido, né? A Itália se recuperou muito rápido do susto e jogou muito bem. O primeiro tempo da Itália foi muito bom. Aliás, essa é até uma semelhança se a gente pega 3 boas estreias de seleções gigantes, né? Alemanha, Espanha e Itália. Uma coisa em comum das 3 é que os jogos acabaram passando a sensação de que foram decididos muito cedo, então o segundo tempo acabou ficando arrastado, de formas diferentes, né? O segundo tempo de Espanha e Croácia não dava pinta de que a Croácia reagiria. O segundo tempo da Alemanha e Escócia foi legal por um período que a Alemanha continuou martelando e criou e fez gol, então foi um jogo agitado até o fim, embora a Alemanha tenha até rodado o elenco no segundo tempo. E Itália e Albânia, embora fosse um 2-1 desde cedo, quando a Itália vira o placar 15 minutos depois de sair atrás, então ali antes da metade do primeiro tempo o placar já estava construído, a sensação desde que a Itália ficou na frente no placar era de que o jogo estava tranquilo como se tivesse um 3-0, o que é sempre um risco, né? Porque mesmo controlando o jogo, às vezes um lance fora do roteiro, alguma coisa completamente aleatória pode colocar em risco. E a Albânia chegou a ter uma chance no segundo tempo. Agora, de uma maneira geral, o primeiro tempo foi muito bom da Itália. A circulação de bola, tinha algumas dúvidas, né? Qual vai ser a formação da Itália? Teve problemas, teve cortes na zaga, enfim. Como o Spalletti... Eu até tenho dúvida se a ideia dessa linha de 4 vai ser mantida para a sequência, porque será que foi pelo adversário? Será que é realmente a estratégia que o Spalletti quer ter para a sequência do torneio? A Itália vinha trabalhando com 3 zagueiros. A Itália parece flexível bastante para jogar das duas formas, até porque tem semelhanças na estrutura com bola, né? Então, embora tenha sido uma linha com 4, com Di Lorenzo na direita, com Bastoni e Calafiori começando, né? 2 zagueiros acostumados ao lado esquerdo, Bastoni o zagueiro pela direita, o que tinha menos importância nesse caso, no sentido de que virava um trio de zaga com bola, o Di Lorenzo ficava, o Di Marco se soltava. Então o Di Marco era o lateral esquerdo da linha de 4, mas na prática a Itália passou a maior parte do jogo com a bola, e com a bola o Di Lorenzo era o zagueiro pela direita, o Bastoni ficava por dentro. A única diferença, o impacto nisso é menor área do campo para o Bastoni se projetar como faz na Inter, se projetar como zagueiro pela esquerda, que faz ultrapassagem, que arma jogo, que se projeta. Nesse caso era o Calafiori. Mas não deixa de ser legal para esse cenário de jogo, você reúne zagueiros como Bastoni e Calafiori, que embora nos clubes ocupem áreas parecidas do campo, né? Não exatamente, se a gente pensar que o Calafiori se projeta muitas vezes por dentro, mas é o zagueiro pela esquerda, assim como o Bastoni é o zagueiro pela esquerda, de um trio de zaga na Inter. Mas enfim, para a seleção, parecia que os dois disputariam, não disputariam porque o Bastoni é o titular, mas ocupariam a mesma posição, no sentido de que o Calafiori dificilmente jogaria porque seria um reserva do Bastoni. O que seria uma pena, porque a temporada do Calafiori no Bolonha foi muito boa. E num jogo como esse, em que você vai passar o tempo inteiro com a bola contra o adversário fechado, melhor ainda ter o Calafiori em campo. Então acho que tudo combinou bem para que a Itália tivesse tão boa circulação de bola. E dentro dessas dinâmicas, assim, o time se fechava. No momento sem a bola, você via linha de 4, não aconteceu tanto no jogo, mas linha de 4, aí beleza, Jorginho como primeiro volante, Barella e Fratesi como meio campistas, Chiesa na meia direita, Pellegrini na meia esquerda e Scamacca na frente. Sem a bola era isso. Agora, com a bola, era como se o time estivesse jogando com 3 zagueiros, Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. E aí,
o Barella era um volante à esquerda do Jorginho, e o Barella é sempre muito capaz de fazer muita coisa em campo, né? Então ele era um segundo volante dessa saída, que alternava ali 3+2 ou 2+3, porque hora o Calafiori se projeta de um lado, hora o Di Lorenzo se projeta pelo outro, enfim. E aí ficam mais alinhados aos volantes, mas fato é que com o Barella fazendo esse papel de hora abre na esquerda, hora aparece por dentro, hora se projeta um pouco mais, tem muita qualidade e ocupa uma área muito grande do campo. Então acaba ajudando o Jorginho nessa distribuição. O Di Marco é o lateral que se projeta e vira um ponta. Do outro lado o Chiesa já é um ponta. O Pellegrini sai da meia esquerda para virar um meia por dentro, encostando no Scamacca. Então Pellegrini e Fratesi passam a formar essa dupla por dentro de um 3-2-5 ou 3-2-4-1, enfim. Aí o número é o de menos, porque o importante é ter uma noção da distribuição dessas peças. Então, em termos de ocupação de espaços no campo de ataque, a Itália estava muito à vontade. E aí tem um outro lado da história, que é a forma como a Albânia opta por se defender. Né? A grande prioridade da Albânia, desde as eliminatórias, é tentar proteger a sua primeira linha de 4. E para isso, essa linha de 4 recebe reforços dentro do jogo. É um volante que baixa, é o ponta, os pontas baixam muito. Então, muitas vezes, a Albânia acaba nessa prioridade nessa ideia de priorizar a proteção à primeira linha, para manter uma primeira linha, manter a linha de 4, né? Até é difícil falar primeira linha, porque é a linha de 4 que vira linha de 5, vira linha de 6, mas enfim, manter essa linha de 4 mais estreita, mais agrupada, sem que os jogadores tenham que se desprender muito, você traz gente para a primeira linha. Então baixa o Ramadani para virar mais um volante, baixa o Azani por um dos lados para virar mais quase um lateral a mais, baixa o Seferi pelo outro lado para virar praticamente um lateral a mais. Isso tira a gente da segunda linha, né? E com isso, embora a Albânia tentasse proteger a primeira linha com muita gente, diante de uma Itália que atacava com 5 por ali, por dentro a Itália tinha muita vantagem, porque você tem Calafiori que se projeta, Di Lorenzo que se projeta, os dois podendo se projetar por dentro, Barella e Jorginho, Fratesi e Pellegrini. Então a gente tá falando aí de basicamente 6 jogadores numa área do campo em que a Albânia tinha o quê? Tinha os 2 volantes, mais o Bayrami, beleza. Muitas vezes um desses volantes ainda baixava para a primeira linha para ajudar, então assim, o Ramadani com Aslani com Bayrami. Eventualmente só 2. Então a gente tá falando de qualquer forma de uma área do campo em que a Itália tinha muitas vezes 5, 6 contra 2, 3, 4 com boa vontade, enfim. Então assim, era uma diferença, e aí tem muito da estratégia mesmo da Albânia. A Albânia optou por essa prioridade à primeira linha, e faz parte do trabalho, não foi só para esse jogo. Mas isso tirou força da Albânia, primeiro para tentar incomodar essa circulação de bola da Itália, que fluiu muito bem. E aí o jogo funcionou muito tranquilo. O Scamacca fazendo grande papel de pivô também. O Scamacca tem muito recurso como 9, né? Então assim, o primeiro tempo da Itália foi muito bom. Teve o susto, foi rapidinho, virou em 15 minutos, jogou solto, poderia ter feito mais, e seria até justo que a Itália tivesse feito mais pelo primeiro tempo que fez. E do lado da Albânia, além dessa dificuldade para proteger, para se defender o jogo todo, ainda tinha uma outra questão, né? Com os pontas tão baixos, jogando tão recuados, não tem nem arma para contra-ataque. E também não tinha muita arma para ganhar primeiro duelo pelo alto. Então assim, a Albânia não teve muita saída. E acabou virando um jogo quase que de um time só, mesmo que a Albânia tenha feito o susto, tenha feito a história. Assim, uma das histórias desse sábado de Euro foi a Albânia sair na frente da Itália. Mas parou por aí, né? Depois a Itália vence bem, a impressão do primeiro tempo foi muito boa, o segundo tempo foi um pouco mais administrado e tudo. E pra gente fechar, falar do jogo que abriu o sábado, na verdade, que foi a vitória da Suíça pra cima da Hungria. E acho que foi um jogo muito interessante do ponto de vista tático, porque a Suíça acaba deixando uma imagem positiva também nessa estreia, até porque chegou a essa Euro com muita dúvida, jogando mal, qual vai ser o time, qual vai ser a opção, tem várias dúvidas pro ataque, e acabou que o Murat Yakin acho que foi muito feliz nas opções que ele tomou, porque as coisas funcionaram muito bem. Foram 2 grandes surpresas da Suíça no jogo. Uma na escalação, o Duá começando a partida como titular. Um atacante que há 2 semanas estreava pela seleção. E que não é um garoto, já é um jogador mais, não digo mais veterano, 27 anos ali. Enfim, mas uma novidade num ataque que poderia ter outros nomes. O Embolo teve lesão grave na temporada, era natural que não começasse como titular a Euro, mas é uma opção. Entrou, fez gol no final, lambança enorme do Orban também, mas enfim. O Embolo geralmente rende bem nessas competições pela seleção da Suíça. Mas poderia ser um Okafor, um Dumne, enfim. A Suíça poderia ter outros nomes ali à frente do Duá que começou e acabou fazendo gol. Mas mais do que essa surpresa, acho que a surpresa mais interessante foi a surpresa de escolha de posicionamento de 2 peças. Porque o N'Doye ser escalado como ala era esperado, né? O N'Doye vinha jogando como ala pela esquerda e era até uma das novidades nessa Suíça dos últimos meses. O Ebcher ser escalado como um meia a mais não teria novidade alguma. Ele poderia jogar um pouco mais adiantado, ou sendo um terceiro meio campista, ou sendo um dos meias à frente da dupla de volantes, com Xhaka e Freuler.
não teria novidade. Mas quando sai a escalação, parecia ok, parecia tudo dentro da normalidade da distribuição das peças, com exceção do Duá na Suíça. Talvez, beleza, o Scher na vaga do Elvedi também dá para ser tratado como surpresa, porque o Elvedi geralmente sai na frente. E o impacto que isso geralmente tem é, com o Elvedi, o Akanji vai para a direita. Com o Scher, o Akanji acaba jogando por dentro. O que também pode ter sido uma escolha nesse sentido, de ter o Akanji direcionando o jogo mais por dentro. Mas enfim, o ponto mais interessante para mim é do Ebischer. A forma como o Ebischer ditou o jogo e foi decisivo, com assistência para o primeiro gol, com a finalização de fora da área no segundo, e muito pelo movimento que ele fazia, porque isso deixou a Hungria com muita dificuldade na primeira etapa. A Hungria já tinha um desfalque muito importante, que é o Loic Negot, o jogador francês naturalizado húngaro, que é fundamental ofensivamente no corredor direito como ala, até para essas inversões, para gerar saída, para gerar aceleração, e a Hungria teve muita dificuldade no primeiro tempo. Então, sem ele por ali, a escolha pelo Fiola acabou não funcionando. Primeiro que o time perdeu ofensivamente, segundo porque esse setor foi crítico, porque o Ebischer foi escalado como ala. E aí tava a grande surpresa, o Ndói foi escalado como um segundo atacante, e o Ebischer foi para a ala esquerda. Mas o Ebischer é um meio campista, então os movimentos do Ebischer foram fundamentais para gerar as vantagens que a Suíça teve. Pela esquerda, o Ebischer, teoricamente, vai bater ala com ala? Vai ser Ebischer contra Fiola? Não exatamente, porque o Ebischer fazia o movimento de fora para dentro, virava um meio campista a mais. Se o meio tivesse encaixado com o Nagy subindo para tentar incomodar uma saída de bola do Xhaka, por exemplo, com o Schäfer ficando de olho na saída de bola do Freuler, o Ebischer virava um terceiro nesse setor, fazia um 3 contra 2, recebia num espaço mais vazio. Enquanto isso, e aí quem poderia acompanhar? O Fiola vai acompanhar de fora para dentro, mas o Vargas, que foi escalado teoricamente como esse atacante pela esquerda, meio atacante pela esquerda, é muito mais um ponta, então ele fazia um movimento oposto, de dentro para fora. O ala vai acompanhar o Ebischer? Beleza, se acompanhar, isso vai gerar o Vargas com espaço na ponta para receber diante do Lang, e aí vai ter uma vantagem de agilidade, recebendo num campo mais aberto, tirando um ala de posição e tirando um quinto elemento da primeira linha da Hungria. Na maior parte das vezes, o Fiola não foi com o Ebischer. E aí o que acontecia era outra coisa. Beleza, o ala não vai, mas quem vai? Porque o Salai estava um pouco mais à frente acompanhando os movimentos do Ricardo Rodrigues, que era o zagueiro pela esquerda, mas que se projetava como um lateral esquerdo para ajudar a iniciar essa armação. Então não é que o Salai pudesse baixar muito para ajudar ali. O que acontecia muitas vezes era, o Ebischer vai aparecer ou para gerar 3 contra 2, ou às costas de Nagy e Schäfer, e assim a Suíça conseguiu, a partir dos movimentos do Ebischer, muitas vantagens. Bastante superioridade. Para mim, o ponto-chave taticamente da Suíça no jogo, no primeiro tempo, foi justamente esse movimento do Ebischer. Foi fundamental para gerar dúvidas, para quebrar qualquer ideia de marcação da Hungria e para gerar, inclusive, os gols. Os gols acabaram coroando uma vantagem tática que já estava bastante evidente desde os primeiros minutos, de uma Suíça que tem bastante qualidade nos primeiros passes, né? Porque com a Akanji, com o Xhaka, é um time confortável para iniciar essa saída de bola. Agora, acionar algo mais perto ali da área adversária já começa a ser mais um desafio muitas vezes. Só que esse movimento do Ebischer gerava vantagem numérica e facilitava para que a Suíça tivesse esse passe seguinte. E foi o que aconteceu no próprio lance do gol. O Ebischer acha um ótimo passe para o Duá fazer o gol do 1-0. No segundo tempo a Hungria compete melhor, né? No segundo tempo já é uma Hungria diferente, uma Hungria que conseguiu. A Suíça baixou o ritmo também, mas assim, a Hungria do segundo tempo já conseguiu executar um pouco mais do que se propõe. Principalmente quando o Salai sai da meia direita e passa a cair mais pelo lado esquerdo, se aproximar mais do Szoboszlai, era o lado do Kerkez, que nesse caso acabava ficando como ala que poderia gerar um pouco mais de jogo, teve mais dificuldades dentro da partida, mas era o lado da aproximação. E aí no segundo tempo a gente começa a ver uma Hungria que aproxima mais jogadores no setor da bola como gosta de fazer, como é a proposta. O próprio lance do gol nasce assim, né? Aproximação pela esquerda e aí o Vargas acaba caindo pela direita para virar um atacante que ataca a segunda trave. Pelo alto ele acaba gerando o gol. Então assim, o segundo tempo da Hungria foi melhor. A Hungria teve um período do jogo em que volta para a partida, equilibra o jogo, tira a Suíça do conforto que parecia ter, mas no final, na tentativa daquela cartada de tentar arriscar, de tentar buscar um empate, o final de jogo da Hungria já é bem desorganizado de novo e aí fica muito vulnerável, tanto que a Suíça faz o terceiro numa falha feia de uma bola longa, que é mal afastada, e poderia até ter feito mais, porque a Hungria no fim estava bem desorganizada mesmo, quando tentou se lançar um pouco mais. Mas a imagem da Hungria dos primeiros 30 minutos do segundo tempo é mais próxima do que dava para imaginar dessa Hungria na Euro. A imagem do primeiro tempo foi de um time muito superado, pelo mérito da Suíça, que soube trabalhar nessa variação tática, foi uma surpresa, de fato, taticamente falando. Eu diria até que
desses 2 primeiros dias, a maior surpresa tática foi essa variação da Suíça. Porque quando você olhava para a escalação, estava muito nítido que seria um plano, e quando a bola rolou, tinha uma variação de posicionamento, e esse movimento do Ebscher gerou bastante vantagem. A Hungria demorou a entender o que fazer ali. Então, do ponto de vista tático, talvez tenha sido a grande surpresa desses 2 primeiros dias de Euro. Mas enfim, é isso. O espaço está aberto, é claro que é muita coisa para falar, 3 jogos seguidos e tal. O espaço está aberto aí para vocês, deixem as opiniões, tópicos interessantes. Vou tentar fazer vídeos dessa forma durante a Euro, tentar pontuar alguns vídeos, alguns dias, né? Já que tem muita coisa acontecendo nesses primeiros dias de competição, mas já deixo o aviso também que eu não vou conseguir fazer vídeo nesse domingo. Então não vai dar para fazer vídeo sobre os jogos do domingo. Talvez na segunda eu consiga dar uma passada nos jogos de segunda e de domingo, enfim, vou ver o que dá para fazer ainda. Porque aí segunda já tem outra maratona com 3 jogos no dia, vai ser difícil falar de 6 jogos no final da segunda, mas enfim, a gente vê o que dá para fazer, porque tem jogos bem importantes nesse domingo. Eu é que não vou conseguir por questão de agenda, de horários, de deslocamentos, enfim, eu não vou conseguir nem ver os jogos ao vivo, vou ter que ver depois correndo, mas enfim, então não vai dar para fazer vídeo aqui pro canal. O espaço tá aberto aí para vocês, um abraço e até a próxima.